Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa para a Escola Estevão Ângelo de Souza e a nossa aula hoje é sobre variações linguísticas. A gente já fez pesquisas sobre esse assunto na nossa aula 2 e hoje nós temos como objetivo nessa aula explicar o que são as variações linguísticas, descrever como é que elas se caracterizam, identificar o preconceito linguístico e saber também sobre o que é adequação linguística. Bom, resumindo o nosso assunto, nós temos dois tipos de variação linguística no Brasil. Nós temos a variação padrão, que é formal, é culta, é mais aceita, porque indica que a pessoa tem um grau de escolaridade maior e segue as regras da gramática. Nós temos a variação não padrão, que é informal, é coloquial e por isso ela sofre preconceito e engloba todas as variantes que são diferentes da variante padrão. Então, resumindo aí, as variações linguísticas nada mais são do que a capacidade que a língua tem de oferecer várias possibilidades de falar a mesma coisa de um jeito diferente. Então a gente vai ter palavras diferentes em regiões diferentes do Brasil para se referir, para nos referirmos à mesma coisa. Eu trouxe aqui esse mapa é o mapa da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e onde está pintadinho de vermelho aí indica outros países que falam a língua portuguesa. A gente não fala o português só aqui no Brasil, Portugal também, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Angola. São 9 países em que o português é falado e em cada um desses países a língua sofre variações, tá? O que a gente precisa? Aqui eu trouxe a imagem de como é o português do Brasil e o português de Portugal. Depois vocês dão uma olhadinha. Não vou falar muito para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que é importante a gente saber aí? Que apesar de falar a língua portuguesa no Brasil, essa língua não é falada da mesma maneira em todas as regiões. Você percebe que o nordestino fala de um jeito diferente de quem mora no Rio Grande do Sul, de quem mora em São Paulo. Então, isso é uma prova de que a língua no Brasil não é homogênea. Ela sofre variações também ao longo do tempo. Palavras velhas vão perdendo valor e palavras novas vão surgindo. O português não é a língua original do Brasil, a gente recebeu essa língua através do processo de colonização. E o Brasil não é o único país em que se fala o português, tá? Então, aqui eu apresento para vocês os tipos de variação, né? Nós temos a variação geográfica, que também é chamada de regionalismo, significa dizer que em cada região do Brasil as pessoas vão falar de um jeito diferente. A variação histórica, que indica que a palavra foi sofrendo modificações ao longo do tempo. A variação social, que indica diferenças na forma de falar de pessoas que pertencem a grupos sociais diferentes. E a variação situacional, que indica que, de acordo com a situação de comunicação, o falante escolhe se vai falar de modo formal ou de modo informal. E aqui eu trouxe alguns exemplos da variação geográfica, como a palavra tangerina, que em alguns lugares é chamada de tanja, mexerica, bergamota no Rio Grande do Sul, laranja-cravo no Ceará. Eu tenho geladinho, que também é chamado de sacolé, de chup-chup, din-din, laranjinha, agora chamado de ticolé, né, por causa da letra da música. Exemplo de variação histórica, palavras que foram modificadas ao longo do tempo. Eu tenho vossa mercê, que depois virou vós-me-cê, passou a ser vós-me-cê, vassum-cê, você, o-cê, e depois ficou só cê. Hoje em dia a gente já usa até o VC na escrita para abreviar, né? A gente tem o exemplo de variação histórica também, por exemplo, a palavra telefone antigamente era escrita com PH para indicar o som do F. Farmácia era escrita com PH para indicar o som do F. A gente tinha a palavra broto, que era uma gíria muito usada antigamente para falar de rapaz bonito e de moça bonita. A gente tinha a palavra flor e a palavra canoa, que eram acentuadas com acento circunflexo no O, e que à medida que o tempo foi passando, essas palavras perderam esse acento, né? Variação situacional vai depender da situação de comunicação, a pessoa escolhe se vai falar formal ou informalmente, e a variação social tem a ver com classes sociais diferentes. Por exemplo, uma criança não fala do mesmo jeito que um adulto fala, um jovem não fala da mesma forma que um idoso fala, uma pessoa da zona rural não fala da mesma forma que uma pessoa da zona urbana, uma pessoa com mais escolaridade não fala da mesma forma que uma pessoa que tem menos escolaridade. Então, esse é o exemplo de variação social. Vocês vão olhar as imagens aí para comparar depois, tá? Vamos falar de preconceito linguístico, que acontece quando alguém é criticado pelo seu modo de falar. A gente vê muito isso, principalmente o nordestino, que vai trabalhar na região sudeste do país, sofre muito preconceito pela sua forma de falar, pelo seu sotaque, né? Então, sempre que acontece de alguém criticar outra pessoa pelo seu jeito de falar,
está acontecendo preconceito linguístico e ele precisa ser combatido, porque existe um pensamento na linguística, em língua portuguesa, que diz que não existe erro na fala, existe erro na escrita. Então, desde que haja comunicação, todos os modos de falar são igualmente corretos, né? O que não é correto é a pessoa usar um vocabulário muito difícil e não haver comunicação. Então, o preconceito linguístico ele precisa ser combatido, tá? Aqui eu coloco para vocês que a língua é como uma roupa, a gente usa de acordo com a situação. Eu tenho roupa para ir para casamento, roupa para ir para a igreja, roupa para o trabalho. Da mesma forma é a linguagem. Eu vou usar a linguagem formal nas situações formais e eu vou usar a linguagem informal em situações informais. O nome disso é adequação linguística. Ainda existem outras formas especiais de variação linguística, que são as gírias e os jargões. As gírias aí vocês sabem bem quais são, né? Tá ligado? Tipo, valeu, já é, pô, caô, zoar, crush, eu vou chipar, eu chipo fulano, parada, irado, bizarro. São exemplos de gírias, né? Pertencem a grupos sociais específicos, como rappers, funkeiros, pessoas que pertencem a tribos. E os jargões, eles são palavras específicas usadas nas profissões, né? Algumas profissões, como por exemplo a profissão do jornalismo, né? No jornalismo, a passagem é aquela parte em que o repórter aparece falando quando a reportagem é gravada. O stand-up é quando ele aparece ao vivo, né? O repórter aparece ao vivo. A matéria é a reportagem, a notícia. A vinheta é aquele vídeo de abertura de um programa. E o VT é comercial. Então, esses são termos que nem todo mundo conhece, só quem trabalha com essa profissão. Então, a gente fez aí a revisão, né? Vamos fazer a revisão. Nós estudamos variedades linguísticas, falamos da variedade formal e informal, dos tipos de variedade social, geográfica, situacional e histórica. Falamos da adequação linguística, que é a capacidade de escolher que tipo de linguagem usar em que situação, e falamos do preconceito linguístico que tem que ser combatido. Aqui eu trago uma proposta de atividade para vocês. Eu tenho o texto Tipos de Assaltantes, tenho o assaltante nordestino, mineiro, gaúcho, carioca, baiano, paulista e o assaltante de Brasília. E tem 6 opções, tem 6 questões aí para que vocês respondam e me enviem. A nossa aula de hoje era isso, eu espero que o assunto tenha ficado claro. Um beijo e até a próxima aula.